Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Gostaria que falasse mais sobre mães narcisistas. Tive uma e ela era oculta. Eu sumi dela, manipuladora demais e vítima. Nunca amou e sempre foi pervertida. Vamos ver que você teve aqui. Você falou do casal, mãe, que na verdade foi um psicopata, né? Que falou que a mãe dele que era... O transtorno de personalidade narcísica, as pessoas confundem narcisismo com transtorno de personalidade narcísica. Inclusive uma música sertaneja aí que fez muito isso e virou modinha. Narcisista todos nós somos. O narcisismo, ele ocorre lá quando a gente nasce, que é uma questão de validação. Como que ocorre o narcisismo, como que ocorre o transtorno de personalidade narcísica? A minha mãe, ou a minha figura de cuidado, ela me olhou, ela zelou de mim. Então, antes, eu tinha um amor que era voltado para mim. Eu nasci totalmente egóico, egoísta. Toda criança nasce assim. E aí, eu olho para o outro. Aqui, o meu primeiro olhar talvez seja minha mãe. Para outras pessoas é outra figura, mas no geral é a mãe. Então, eu saio do amor que eu tenho por mim, eu olho para o amor do outro. A forma com que ele me olhou e me amou, eu me amo. Quando isso não ocorre, tem uma distorção aqui nesse amor, eu tiro o amor que seria direcionado para os outros e eu volto esse amor somente para mim. Aí eu desenvolvo um transtorno de personalidade narcísica. Então, narcisistas primários, todos nós somos. É uma questão de autoestima, de autovalidação, até de autocuidado. Quem não tem um narcisismo bem resolvido nas primeiras fases da vida, se desenvolve uma pessoa sem autoestima. Entendido isso, transtorno de personalidade narcísica. O amor era direcionado para o outro, não deu certo, eu direcionei ele só para mim. O narcisista só enxerga ele, o bem dele, o que você pensa sobre ele, inclusive se isso tiver um prejuízo em relação a você. Quando isso é em relação à mãe, isso é gravíssimo. Porque você imagina a figura que tinha que te ensinar a se amar, a se cuidar, a se entender, a se validar, quando ela faz tudo isso pensando só nela. Quando ela faz isso de forma autoprotetiva. O narcisista ele tem uma questão muito grave com relação ao abandono. Ele morre de medo de ser abandonado. Então, antes que ele seja abandonado, ele abandona primeiro. Então, ele vai manipular o outro para que o outro esteja com ele, enquanto aquilo lhe é interessante. Então, quando vem da mãe, isso é muito triste, porque se eu pegar você, Rodrigão, com 30 e poucos, 40 anos, entrar uma pessoa narcisista na sua vida, ou com transtorno de personalidade narcísica, você já tem sua personalidade formada. Ela vai causar um dano, mas é um dano menor. Agora, você imagina quando você é um bebê ou uma criança, e tudo está em formação. Reversível, né? Pra sempre, cara. Arrancar a pele emocional dessa pessoa. Essa pessoa vai ser uma pessoa fragilizada pro resto da vida, machucada pro resto da vida, porque foi educada por alguém com critérios de perversão extremos. Então, por exemplo, eu já atendi situações assim, né, de mães que manipulam o filho para não casar, que manipulam a filha para não casar, que depois de casado manipular, você não vem aqui, porque eu tô doente, porque eu tô morrendo, mas eu tenho uma péssima filha e não sei o quê. Então é uma manipulação o tempo todo. Por quê? Porque o narcisista teve uma ruptura lá na infância. Ele não consegue ver o outro, ele só vê a si mesmo. Quando ele vê o outro a serviço de si mesmo. Lembra de uma novela da Globo? Tinha... chamava Branca. Era a Suzane Vieira. Suzane Vieira. Lembra desse negócio? Ela tinha 3 filhos. Um era o auge ali, o top dos tops, né? O outro era um merda. E tinha uma menina que ela nem dava moral pra menina, né? Tipo, muito louco aquilo lá, né? E é tão triste quando você vê uma mãe narcisista, e eu já pude presenciar, inclusive em situações não de consultório. Quando a mãe narcisista começa a falar e ela se posiciona, o filho regride, até fisicamente. O filho vira uma criança, assim, ele regride, ó. A presença dela é tão densa e tão forte. Começa a prestar atenção nisso pra você ver. Até fisicamente a pessoa regride, assim, ela vai virando um bebê, assim, perto da mãe. De tão densa, de tão ostensiva que é essa presença. É triste, é muito triste. Sabe o que eu acho mais estranho ainda? É que dizem que quando você tem 2 filhos, por exemplo, um vai ser o filho de ouro, o outro vai ser o bode. E que o bode, obviamente, vai sofrer porque ele é o que não tem valor nenhum e tudo mais. Mas que o filho de ouro também não tem uma boa vida.
Sabe que os dois acabam o sendo ciclo familiar sacrificados, inteiro, né? cara? Entendeu? Porque é estranho você pensar assim que o que sempre é o bom da história, nossa, esse aqui é bom, você não tem valor nenhum. Até o que é exaltado se sente mal na relação. É porque, na verdade, todo extremo é vicioso e patológico, né? Não é bom ser o melhor, mas também não é bom ser a ovelha negra, né? Ué. O ideal é ser o meio do caminho, né? Quando um filho também tem uma expectativa grande demais sobre ele adoece demais também, ué. Porque ele vive para cumprir a expectativa dos pais, ele vive para ser o melhor, para dar certo, para acertar, para ser bom em tudo que ele faz. O peso que ele carrega é grande demais também. Muitas vezes é muito melhor ser o rebelde. Acho que é o Sartre, né, se eu não me engano, que os pais morreram, o filósofo Sartre, os dois, o pai e a mãe morreu muito, muito cedo e ele foi criado por tutores. E ele falava assim, sou muito feliz por ter perdido os meus pais muito cedo, porque eu não fiquei refém da idiotice e da expectativa deles. Então também é muito pesado você viver refém da expectativa de alguém. A pessoa esperar demais de você, isso é um peso que você vai carregar que talvez não deixe nem você deslanchar durante a vida. Você não é quem você é o resultado da expectativa do outro. Eu tinha um amigo que ele era tão exaltado na família dele, ele era o top, o 10, né? Tinha tudo ali. O cara tirou a vida dele, velho. Ele tirou a vida dele por... Que não basta você ser... você tá sendo exaltado o tempo inteiro. Mas tem seus irmãos, cara. Tem seu pai. Tem aquilo lá é sua casa, velho. Se você convive num meio onde você tá sendo exaltado, mas você tá vendo seu irmão se ferrando o tempo todo, você acha que lá vai fazer mal pra você, bicho. Fazer muito mal. É um ambiente familiar, cara. É um narcisista controlando um ambiente familiar. Vai dar merda pra todo mundo, cara. Mas é tão interessante, Rodrigão, pensar também sobre o quanto pai e mãe fica criando expectativa, né? Porque aí passa muito pela frustração do que você não fez. Quem tem que viver a sua vida e as suas realizações é você. Você não pode projetar isso nos seus filhos, não. É muito pesado pro filho carregar a expectativa do sucesso dos pais. Às vezes a gente projeta nos filhos da gente aquilo que a gente gostaria de ter feito. Você queria ser mais bravo com a sua esposa. Aí você fala com seu filho, pode tratar a mulher assim não. Deixa a mulher assim, a mulher é monta. Você vai colocando a expectativa que é sua. Ou você queria ter feito uma profissão tal, ou você queria ter mudado do país. Aquilo que a gente coloca sobre os nossos filhos, será que não são projeções nossas do que a gente gostaria de ter vivido e não teve capacidade para? Uma vez eu acompanhava uma família, para que você passe por um processo de adoção, tem várias fases, inclusive de acompanhamento psíquico, psicológico, enfim. E tinha uma família que estava adotando uma criança e essa criança era tetraplégica. E ele já tinha 12 anos e ele já estava numa briga há muito tempo e ele não era adotado e essa família resolveu adotar essa criança. E aí a grande pergunta, e aí você tem que esvaziar todas as expectativas, inclusive para não acontecer de devolver a criança, porque isso acontece, tem gente que adota e devolve. Então você tem que esvaziar, você tem que ser o máximo de realista, esvaziar todas as expectativas para você sugar para ver se esses candidatos a pais estão conscientes do que eles estão fazendo, independente do jeito que esteja a criança. E aí, nesse caso, mais ainda, você está adotando uma criança de 12 anos acamada e tetraplégica, você tem que esvaziar o máximo para você entender se eles sabem o que eles estão fazendo. E aí eu sabatinava, sessão após sessão. E no final eu falei, gente, eu vou precisar ser bastante realista com esse casal, porque parece que eles não estão entendendo o que eu estou falando. E na última sessão eu falei assim, eu queria saber se vocês têm consciência, e agora eu vou falar de forma muito direta, que dificilmente você vai ter um dia dos pais, onde seu filho vai te homenagear, vai estar dançando lá no palco, que dificilmente seu filho vai, num esporte, ser premiado naquele esporte, que você, como mãe, dificilmente você vai ser avó, por todas as condições dele, e fui falando. Quando eu acabei de falar, o pai olhou pra mim e falou assim, doutora, deixa eu te explicar, eu tô querendo adotar um filho, não tô querendo um troféu não. Tudo que eu tinha que fazer pela minha vida, eu mesmo vou fazer, eu que me sinto responsável. Eu estou querendo ser pai, não tô querendo suprir minhas expectativas não. Então ele tava pronto. Você acha que esse processo de adoção, já que você já participou, ele é correto? É porque eu já participei com mais de uma pessoa que quis adotar uma criança e acabou não desistindo, por exemplo, pela dificuldade. Não desistiu, mas buscou em outros lugares, sabe? Eu não sei se é correto, ele é muito criterioso e muito rígido, mas ele precisa ser mesmo. Tem que ser desse processo, eu acho não que nós pode ainda não achamos ele, a não. mão, nós ainda não achamos a forma correta de fazer. Isso é fato, porque ele acaba sendo muito moroso, mas também
evitamos alguns erros. Se você soubesse a quantidade de crianças que são adotadas e devolvidas, tem criança que já foi devolvida 3 vezes. Aí, tem uma ferida que você nunca vai recuperar. E essa eu vou levar até o túmulo, as pessoas podem ser contra. Uma pessoa que é deixada pela mãe, independente se foi por morte, se foi pelo quê, é até uma ferida de alma que não vai curar nunca. Ela vai ressignificar, mas ela não vai curar. Ela foi rejeitada pelo seu primeiro amor, que é a sua mãe. Né? Aí você é abandonado de novo, e de novo. Já pensou a desgraça emocional disso? Então o processo é rígido, porque primeiro eu preciso entender quais são as suas reais expectativas. Porque até quem está tendo filho de forma genética e biológica ainda está tendo pelas razões erradas. Você quer ter filho para quê? Essa é a primeira pergunta. Eu quero ter filho porque é muito difícil, porque quando eu ficar velho, quem vai cuidar de mim? Motivação errada. Não vai ser seu filho com você. Eu quero ter filho porque meu outro filho precisa de um irmãozinho. Motivação errada. Eu quero ter filho porque o mundo precisa de gente boa. Motivação errada. Eu quero ter filho porque eu quero ter orgulho do meu filho precisa formar. Motivação errada. Qual que é a motivação que você quer ter filho? Por que você quer ter filho? Porque daqui, da resposta dessa pergunta pra frente, eu não te garanto nada mais. Porque filho não nasceu pra garantir nada pra você. Filho não é projeto que você desenha e ele tem que cumprir. E quando não tem motivo, é mais errado ainda? Sabe qual que é o melhor motivo? Porque eu quero ser pai. Eu quero transbordar de amor por alguém. Porque eu sinto que o amor que eu tenho dentro de mim é tão grande que eu preciso dividir isso com alguém. É pouco só pra mim. É egoísmo meu querer ficar com isso só pra mim. Eu tenho condições de transbordar. Eu brinco muito com isso, às vezes, consultório ou em conversa. Às vezes eu falo com casais amigos meus. Quantos filhos você tem? Só um. Cadê o outro? Não vai ter mais filho não. Eu falo, pois é. Nós que temos condição de dar boa escola, boa educação, vida espiritual, estamos tendo só um. Aí quem não tem condição, muitas vezes, eu não estou falando condição social de dinheiro, não. Estou falando condição de criar ser humano viável. Tem 5, 6, 10. Você já pensou que mundo nós vamos ter daqui 20 anos? Mas você falou porque uma das coisas que, por exemplo, eu já falei aqui no começo que eu casei sem querer ter filho. Contrato verbal de não ter filhos. E aí a gente teve um e, pra quem não vai ter nenhum, um já é filho pra caramba, né? Você não queria ter nenhum, já tem um, já tem muito mais, eu tenho 100% a mais do que eu queria. E aí depois ele tem um irmão. E o irmão meio que não foi por acaso mais. Também foi, assim, já não planejou nem nada, teve um irmão. Mas depois que eu tive um filho, e aí o povo falou, nossa, vai ter outro. Falei, não, um só tá bom, eu nem queria. Mas eu entendo a importância de um irmão. E por que de um irmão? Por que eu falo isso pra todo mundo? Dê um irmão pro seu filho. E não é porque vai dar certo, porque não tem regra. Mas o cara que me convenceu, ele me falou uma coisa que até hoje eu trago. Ele falou assim, o seu filho tem que ter um irmão. Porque uma hora, sua mulher vai morrer, que é a mãe dele, você vai morrer, você é o pai dele. Se ele tiver um irmão, alguém vai chorar com ele todas as dores. Isso vai ser bom pra ele. Ele entender que tem alguém que sente a mesma dor que ele, que tá vivendo o mesmo momento que ele. Eu falei, caramba, mano, irmão é foda, hein? Porque irmão, inevitavelmente, é a única pessoa que vai ter essa capacidade. Todo irmão vai fazer isso? Não. Mas se alguém tem essa capacidade, é o irmão. Eu falei, vou dar um irmão pro meu moleque. Vai brigar depois que morre. Sim, tem. Mas você entendeu? Mas só existe uma pessoa com essa capacidade, tá? No segundo você quis ter um filho ou você quis ter um irmão pro seu filho? Não, todos os filhos eram sem... Entendeu? Nenhum foi eu que quis. Entendeu? Mas eu achei que é legal, mano. Eu falei, é verdade. Só um irmão tem essa capacidade. E o irmão é um treinamento pra vida, né? Que você tem alguém que vai te sacanear, que vai fazer bullying. Que vai tentar te ferrar. Na melhor possibilidade são seus irmãos. Aí eles vão te treinar pra vida. Você vai ser um ser humano mais fortalecido. Que você vai aprender lá dentro de casa. A competição é direta ali dentro, né? Você tem uma competição inevitável. É só um pai, só uma mãe, mas você quer seu pai, você quer sua mãe, né? Então, e é zoeira, e é tudo. Eu acho que é muito... O irmão é muito favorável, ajuda muito. Eu falo que, assim, meus filhos, o Tomás virou outra pessoa depois que a Beatriz nasceu. Outra pessoa. A diferença deles é de quanto? 6 anos exatos. Não. Os dois nasceram no mesmo dia. Aí já é até legal. O Dura é igual eu, tenho um irmão da minha idade. Teoricamente, a diferença é muito pouca. Ele ainda era mais... Ele é mais novo. Mas fisicamente ele ficou mais forte que eu, então o bicho pegava 100% de igualdade ali, viu? Vocês brigavam? Rapaz, 2 machos.
Um querendo ser o alfa, o outro é o alfa, então não tem jeito, né? Que um é. Rapaz, ali eu vou te contar. Minha mãe era macho também, viu? Se não fosse brava, já pensou que Quem tinha batia mais, você ou seu irmão? Eu batia mais, que eu era mais rápido. Eu dava um, batia e saia correndo, entendeu? Ah, mas Aí, ele era mais se forte. ele me pegasse, ele me batia, que eu não dava conta, né? De me Moía. pegar, eu velhaco absurdo aí. Pra que eu vou brigar? Eu só dava uma pancada, ó, chinelo que me pega. Marilessa Genro mandou aqui, como é o casamento com uma pessoa narcisista? A relação com uma pessoa narcisista é uma desgraça. Se casamento é compartilhamento, como é que eu compartilho a vida com alguém que só pensa em si? O narcisista só vai pensar nele, nos benefícios dele, nas questões dele. Se ele tiver que sacrificar você, ele vai fazer. Porque ele está pensando nele. Lembre que a ferida de alma dele é a rejeição. Então ele morre de medo de ser rejeitado. Então ele vai fazer tudo para não ser. O narcisista sabe que ele é narcisista? Alguns sim. Sabe? Sim. Eu acho que Ainda mais agora, com essa teoria que tá tão divulgada. Eu acho que já teve alguém que te procurou. Não, acho que você já falou isso pra gente. Que procurou porque o cara sabia que era e não queria... Não, foi psicopata que ela falou. Psicopata. Mas muito narcisista, tem gente que fala, tem gente que pergunta. Você acha que eu sou um narcisista? Tem gente que estuda e fala, eu percebi que eu sou um narcisista. É que eu vejo que muitas pessoas são vítimas e não conseguem reconhecer a pessoa que tá manipulando elas como um narcisista, assim, sabe? Vítima do narcisista? É, tipo, tô casado com um narcisista e ela não sabe que o marido dela ou que a esposa dele é um narcisista. Eu boto fé que é difícil pra caramba, né? Assim, não de perceber sabe, que não consegue. Eu acho que é difícil. E aí vai aonde você deu as dicas aí, né? Pô, você tá num relacionamento tóxico aí, você tem que fazer as perguntas aí, se você tá melhor ou tá pior, né? Antes que você começou, mas também acontece isso, às vezes a pessoa tá bem ali, ela entra bem na parada, tá legal, tá convivendo bem, tudo, aí depois, sei lá, vem um filho. E depois que vem um filho, as coisas pioram. É porque ele constrói o narcisista, né? Ele constrói o negócio, ele não entra narcisista, o filho piorou, e a pessoa não consegue mais sair do relacionamento e vai empurrando aqui com a barriga. Começou, era bom, você fica esperando voltar. A hora que vê, ela tá num relacionamento ali, tem 30 anos, e depois que ela resolve separar e começar a vida de novo. Gente, são sinais tão sutis, mas que a gente tem que ligar o alerta. Eu falo que a gente não precisa ter doutorado nas coisas. Os sinais estão aí, a gente é porque quer se enganar. Uma vez uma pessoa me contando uma situação, nem foi em consultório. Ah, minha filha adolescente, tal, vai pras festas, tal. Falei, legal, que hora que ela volta? 2, 3 horas da manhã, aí eu vou buscar. Mas por que você? Ah, porque meu marido fala, não, meu bem, eu tenho mais sono que você, tira o carro e vai. Ah, pode ser verdade. Não, é verdade. É verdade. Só que você acha, você como homem, você acha que é correto? Não. Aí você prioriza o seu sono, sua esposa se expõe na rua de madrugada, a risco, sua esposa, sua filha, mas você tá com sono. Não, é verdade. Uai, você só não vê se você não quiser. E é uma coisa simples, né? É o que você falou, o homem por natureza ele tem que ter o instinto de proteção. Não, vou sair à noite, deixa que eu vou. Uai, então, gente... tem que ser maior do que qualquer outra... Não, mas eu sinto mais sono que você sente menos. Por causa do seu sono, você vai me expor? Eu e minha filha? A violência urbana, social? E aí? Então, assim, os sinais, eles são muito sutis, mas você só não vê se você não quiser, ué. Você tem que começar, a observar, ué. Ah, fulana... E assim, são discursos tão diluídos na sociedade... na conversa aqui, no dia a dia eu vou conversando, eu vou observando, assim, banalmente. Ah, fulano vai almoçar todo domingo lá na casa da mãe dela, mas o marido dela não vai. Mas por que ele não vai? Ah, porque ele não gosta, mas ele já falou que não acha ruim dela ir. Mas ele não vai, ele não quer ir, ele falou que não vai, que ele não vai fazer nada que ele não é obrigado que ele é obrigado a fazer. Ué, mas como assim? O seu prazer passa só pelo seu prazer ou o seu prazer passa pelo dar prazer pro outro? Porque muitas vezes eu faço muitas coisas que não me dão prazer. E nem desprazer, porque eu também não sou masoquista. Mas não me dão prazer. Mas passa pelo prazer do meu marido, ué. Ir lá almoçar na minha sogra todo domingo talvez não é o melhor dos mundos. Ou ir de vez em quando talvez não seja o melhor dos mundos. Mas é importante pra ele. Aí eu bato meu pezinho e dou birra. E ainda crio um arquétipo de bom marido. Mas eu não acho ruim isso aí. Você pode ir. Eu é porque não vou, porque eu vou me respeitar.
Acho que você tem problema com sua sogra, hein? Tem nada. Não tenho. Sou apaixonada Tem, não? nela. Não tenho, ela é um Mas a docinho. maioria das pessoas, muitas pessoas têm. Da né? sogra não, mas eu vi um problema na Andréia, que ela mesma já relatou, do pai. A hora que você falou do seu sogro, que você achava ele muito bonito e tal, aí depois, logo depois você contou a história do dia da chuva, você se segurou aqui. Você se emocionou de verdade. Então, reflete mesmo o seu problema, sabe? A pele fina ainda tá aí. Claro! Entendeu? Mas é nós que você vive disso, com ela, isso não vai entendeu? mudar. Mas é visível, entendeu? Assim, é que depois que a gente entende alguns sinais, que se você não tivesse comentado sobre tudo isso, talvez você com certeza você ia se emocionar do mesmo jeito, mas eu não teria uma associação lógica tão perceptível como eu tive. Falei, pô, ele é realmente a imagem de pai que ela tem. Foi. Robertinho, quando meu pai faleceu, eu estava diante do caixão, meu pai ficou uns 10 anos acamado, que talvez seja a sensação que você tenha com a sua mãe, não sei, só uma intuição. Meu pai ficou 10 anos acamado. Quando ele faleceu, eu fui para diante do caixão, comecei a chorar e eu me perguntei, por que eu tô chorando? Porque a nossa relação foi muito distante, até pela idade, enfim, várias questões. E aí me veio muito aquela música do Fábio Júnior e eu falo que essa música definiu as minhas lágrimas. Choro por tudo que a gente não teve, por tudo que a gente não realizou. O meu grande lamento nesta vida é eu e meu pai não termos acontecido. Nessa vida nós não acontecemos. Nós não conseguimos acontecer. E essa é a minha dor. E esse é meu lamento. O meu pai não conheceu o melhor de mim, eu não conheci o melhor do meu pai. Não sei nem se meu pai me conheceu de alguma forma. Acho que ele conheceu dentro da limitação dele. E eu conheci ele dentro da limitação dele também. As mais lindas histórias que eu tenho a respeito do meu pai são os meus irmãos que contam. Então, acho que nessa vida, infelizmente, nós não acontecemos. Então, as minhas lágrimas eram por isso. Por tudo que a gente não teve, por tudo que a gente não realizou. Eu lamento muito, nesta vida, nós não termos acontecido. E eu reconheço essa pele, ela é fina mesmo. Ela é bem fininha. E dependendo da situação, realmente vai cortar e vai sangrar de novo mesmo. Então, você foi muito sensível na sua percepção. Você chegou a conversar com seu pai alguma coisa sobre a relação que não aconteceu, a pessoa que você era? Nós não tivemos, não sei se a vida não nos deu oportunidade. Não sei se a vida não nos deu oportunidade. Eu não sei, eu acho que eu queria muito, por exemplo, hoje, talvez hoje, difícil falar disso, né? Eu hoje gostaria muito que meu pai visse tudo que está acontecendo. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de dar orgulho para ele. Eu acho que ele ia se alegrar muito com isso. E eu acho que ele foi uma pessoa muito legal também, e eu gostaria de ter tido muito orgulho dele, mas eu também não tive muito tempo. Dizem que os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, na verdade, querem curar os outros porque foram muito feridos. Na verdade, quem se torna cuidador, cuida do outro porque foi muito ferido. Eu acho que passa bem por aí. Eu acho que quando eu falo de muitas teorias, eu falo de muita coisa que eu vivi e de muita coisa que passa pela minha percepção. Então, assim, eu acho que essa história com meu pai passa muito por aí. Eu gostaria muito que meu pai tivesse tido a oportunidade. Quando eu falo a gente não pode misturar o pai com o marido da mãe, eu misturei muito meu pai com o marido da minha mãe. Eu demonizei muito o marido da minha mãe, só que o marido da minha mãe não era meu pai. Meu pai era outra pessoa. Então, quando eu ouço histórias a respeito do meu pai, eu vejo uma pessoa que foi muito legal. Eu vejo uma pessoa que educava, que não batia, que não espancava. Meu pai acabava a luz no bairro. Nossa casa foi a primeira casa do bairro Roosevelt, em Berlândia. E acabava muita luz. E quando acabava, eu lembro disso nitidamente. Acabava a energia do bairro, ele acendia vela e ficava fazendo bichinho com a mão, que os bichinhos iam projetar na parede, até a luz voltar pra gente não ficar com medo. Então, meu pai foi uma pessoa muito massa, mas que eu não tive a oportunidade de conhecer, e eu lamento muito por isso. Mas é a história que deu pra nós. Então, assim, o meu choro diante do caixão dele foi esse. Que pena que nessa vida nós dois não acontecemos. Hoje não o culpo, na verdade acho que nunca o culpei. Eu entendo o contexto de vida do meu pai, hoje eu entendo o homem esforçado que ele foi. Meu pai foi menino de rua, com 13 anos ele saiu de casa, foi morar nas ruas em Belo Horizonte. Com 18 ele entrou no exército, do exército ele entrou na polícia. Ele ficou anos, mais de 40 anos, sem conviver com os próprios pais dele. Depois ele casa, ele tem 7 filhos.
Ele tem que criar esses 7 filhos, ele tem que pôr comida dentro de casa do jeito que ele deu conta. Então tem um contexto, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Meu pai não foi criado pelos pais dele, não foi criado pela mãe dele, não foi criado com os irmãos dele. Como é que ele ia me dar aquilo que ele não teve? Então eu entendo, assim, dentro da limitação dele, ele deu o que ele deu conta, ele deu o que ele pôde. Mas ele foi um homem honrado, ele tem 7 filhos, que são seres humanos viáveis, graças a Deus. E é isso, acho que fez o que deu certo de fazer. Quando ele estava doente, nós tivemos essa oportunidade. Uma vez ele já não estava muito consciente, ele estava semi-consciente. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Do quanto eu me orgulhava do homem que ele foi. Hoje eu fico... Por isso que é importante fazer terapia. Quando você volta atrás, às vezes uma coisa pequena te faz pensar. Outro dia eu pensei, falei, gente, meu pai foi tão guerreiro. Meu pai era policial militar, mas meu pai nunca teve um serviço só. Ele trabalhava de polícia e nas horas vagas ele trabalhava de outra coisa. Meu pai fez colchão, meu pai vendeu biscoito, meu pai foi segurança de loja. Olha a consciência que ele tinha de que nós não podíamos passar fome, de que nós precisávamos estudar. Então, dentro da limitação dele, ele fez muito, fez com brilhantismo. Mas, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de falar isso com o outro, de viver, de se orgulhar um do outro. Quando eu fui me orgulhar dele, entender isso tudo, ele já estava indo embora. E quando ele foi embora, ele não teve oportunidade de ver a filha que ele criou, de certa forma. Então, é isso. Passa por isso. Eu acredito que ele fez um bom trabalho. Eu também acho. Eu também acredito que ele fez, sim. Eu acho que a gente... eu sempre falo isso, assim, quando alguém perde alguém, eu digo assim, tem gente que fala assim, minha mãe morreu e eu não quero mais viver. Eu falo, a única obrigação de nós que ficamos é viver. Nós temos esse compromisso com quem foi embora. E viver com qualidade, e se alguém de algum lugar estiver vendo isso, sentir feliz pela vida que nós estamos construindo. Então eu acho que se de algum lugar, ou se em alguma situação, se o meu pai puder se orgulhar, eu imagino que ele deve se orgulhar sim, e entender que ele fez um bom trabalho, que estamos todos muito bem. Não somos os melhores do mundo, mas somos todos honrados, viáveis, construímos a nossa família com as nossas limitações. Hoje o trabalho que eu desenvolvo, eu acho que eu ajudo muita gente. E aí você que está assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que está aqui na descrição